Fala galera, bom dia, boa tarde aí, boa noite, né? Boa madrugada, não sei que horário você vai ver esse vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu vou começar a partir de agora uma série de vídeos, né, a pedidos lá dos alunos e outros seguidores sobre imposto de renda, tá? Eu estou gravando aqui no dia 26 de março de 2022, eu já entreguei minha declaração lá na primeira semana, né, porque eu já tenho aí os documentos organizados e me dediquei no final de semana, apesar de ser bastante coisa, eu já tinha a declaração do ano anterior, ela já ajuda muito, né? Aliás, a primeira dica aqui para quem tem investimentos em renda variável e outros investimentos, né? A primeira vez que você faz é a mais difícil. Eu sei que tem muita gente entrando em bolsa, né? Porque dá mais trabalho, você tem que escrever os seus bens, etc. Mas em seguida ela já vem pré-preenchida. Então, dica importantíssima, salve sua declaração, tá? Que aí você importa do ano passado. Esse ano, 2022, tem inclusive uma novidade. Existem várias novidades, pagamento via Pix, da DARF, restituição via Pix, mas a que eu achei mais útil foi a declaração pré-preenchida, né, entrando pelo certificado digital. Então você tem lá o seu certificado digital, aquela conta GovBR, tem que ser lá nos níveis prata ou ouro, aliás, né, eu tô rindo porque o pessoal brincando lá queria comprar um carro, né, lá do Valores a Receber tinha 1 centavo, né, casos inclusive de conhecido tinha 1 centavo, 20 centavos, mas com aquele certificado você também restitui esse dinheiro, né? Enfim, bilhões aí anunciados, mas a maioria das pessoas tem valores muito pequenos. Mas voltando para o imposto de renda, essa novidade é bem interessante. Mas ainda que você não tenha a conta GovBR ou o certificado digital e faça essa declaração pré-preenchida com as fontes pagadoras, do que elas informaram, que também não são todas que fazem isso, algumas até atrasam, você tendo a declaração do ano anterior, você vai ter menos trabalho. Então a dica é sempre salve aqueles arquivos, o DEC e o REC, né? Que aí no ano seguinte você vai importar e sua declaração já vai estar bem preenchida. Para quem é investidor buy and hold, né? Que não faz tantas operações ao longo do ano, isso aí é uma mão na roda. Se você faz mais trade, você vai ter que fazer lá a informação mensalmente, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Inclusive, pessoal, a minha ideia aqui é fazer uma série de vídeos, tá? Para ajudar vocês. O primeiro é vamos começar do começo, né? Bem básico. E eu quero falar hoje sobre quem deve declarar, tá? Então, quem deve declarar o imposto de renda, quem deve fazer, né? E o passo a passo é muito simples. Você vai lá no site da Receita, baixa o programa, já é para ter seus documentos organizados, já é para pedir seus recibos. Se você ainda não fez isso, corre, porque o prazo vai até o dia 29 de abril, tá bom? 29 de abril, repetindo. Não perca esse prazo, você pode pagar multa, não vale a pena. Então entregue mesmo que incompleto e depois você retifica. E quem deve declarar? Então vamos lá. Primeira situação. Existem várias situações, tá? Mas eu vou falar das mais comuns. Primeira situação. Quem teve rendimentos tributáveis, sujeitos a ajustes, salários, etc., acima de 28 mil e uns quebrados, o que dá aí cerca de 2 mil e pouco por mês. Você vai ter lá da sua fonte pagadora, a sua empresa, seu órgão público, uma declaração anual de rendimentos, tá? Pode consultar seu RH, ou muitas vezes já está disponível, né? Então você vai lá no site lá, sistema lá do servidor, ou RH da sua empresa, pega essa declaração. Ah, Matheus, ganhei 20 mil, 22 mil, 24 mil. Não precisa declarar. Se você quiser declarar, você pode. Inclusive, isso é bom para obter crédito, pegar um cartão de crédito melhor, enfim. E também, como eu falei, para facilitar suas declarações nos anos seguintes, porque a gente espera que você ganhe mais. Mas não é obrigatório. Segunda situação, que também é comum. Rendimentos não tributáveis, obviamente os tributáveis, porque é um valor maior, isentos, né? E tributáveis acima de 40 mil. Quem é que se enquadra nessa questão de não tributáveis e isentos? O pessoal que recebe bolsa, né? Eu lembro que na época do Ali, né, que é um programa do Sebrae para o CNPq, eu me encaixava nessa situação. Eu recebi uma bolsa, essa bolsa era isenta, mas se superasse os 40 mil anuais, né? Vamos supor que a bolsa seja, digamos, 5 mil reais, tá? 5 mil reais vezes 12 dá 60 mil, você tem que declarar. O pessoal que recebe bolsa aí de pós-graduação, né, pessoal do mestrado, do doutorado, que recebe bolsa, se ultrapassar esse valor de 40 mil, também precisa declarar. Outras bolsas, né, bolsas de projetos, pesquisa, projetos aí, enfim, tem vários projetos aí, como eu falei, de programa de pesquisa, às vezes incentivos aí de bancos, fundos de pesquisa, FUNCAP, BNDES, enfim, várias bolsas, né, que são pagas e tem até incentivos de leis também, né? E nesse caso você deve declarar, tá bom?
Ah, Matheus, recebi 36 mil, recebi 32 mil. Você não é obrigado, você não precisa fazer, mas recomenda-se que faça. Se você precisar de um financiamento imobiliário, se você precisar de um cartão de crédito, um limite maior, esses documentos muitas vezes são pedidos, tá? E como eu falei, facilita no ano seguinte. Existem outras situações, tá, pessoal? Eu quero falar aqui de uma específica. Tem lá de bens agrários, quem tem mais de 300 mil em bens, eu não vou entrar nesses detalhes que são menos comuns, tá? Eu vou falar aqui, já que é meu público, e muita gente está começando na bolsa agora, da situação seguinte: se você tiver R$1 em bolsa, tá? Não precisa nem ser R$1. Se você tiver uma ação da Oi, que hoje está por volta de 80 centavos, você precisa declarar. É isso mesmo. Se você tem investimentos em bolsa de valores, você tem que declarar. Porque a Receita, ela não quer saber só, não é só imposto de renda, tá? A Receita Federal, ela quer fazer uma devassa na sua vida financeira. Então, o imposto de renda, na verdade, é um imposto de renda, bens, direitos e obrigações. E a ação, como é um imóvel, como é um automóvel, né, um carro, é um bem seu, que vai ser sujeito à herança, etc. Então, você vai declarar essa sua ação da Oi, você é acionista, aquilo é um bem seu, tá? Se você for da Oi BR3, você é um acionista ordinário, da Oi BR4, você é um acionista preferencial, independentemente da ação que você tenha, pode ser um unit, pode ser pode ser um fundo imobiliário, se for negociado em bolsa, pode ser um derivativo, tá? É que as ações são as mais comuns. Você precisa declarar isso no seu imposto de renda. Então, mesmo que você não tenha renda, se você tem uma ação da Oi, uma ação qualquer que seja, você vai ter que declarar, tá bom? Você obviamente não vai pagar imposto, né? Inclusive, vendas até 20 mil não são pagas, etc. Tem várias situações de isenção, mas aqui, pessoal, nesse vídeo eu queria falar sobre isso. Quem deve declarar, tá bom? Porque é a primeira coisa. Então, organiza seus documentos, organiza lá na sua corretora os documentos que você vai ter que informar os seus rendimentos, por exemplo, né? Sejam isentos, sejam tributáveis. Ah, Matheus, dá um exemplo. Dividendos, proventos de fundos imobiliários são investimentos isentos. Você vai declarar lá numa aba de investimentos isentos. Juros sobre capital próprio, investimento sujeito à tributação exclusiva. Então, você vai declarar. Nos próximos vídeos, pessoal, eu vou falar de renda variável, vou falar de renda fixa, vou falar também de fundos de investimento, parte de previdência, que é muito importante. Então, eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Vocês também podem fazer sugestões, tirar dúvidas, né? E, por fim, uma coisa também que me pediram e que muita gente está começando também, investimentos no exterior. Eu fiz pela primeira vez, né? Este renda variável eu faço lá desde 2017, 2018. Investimento no exterior eu comecei em 2021, então esse ano eu já fiz e foi super tranquilo. Eu até esperava que fosse mais difícil. Existe lá alguns detalhes que você precisa saber, mas já deu certo, foi super tranquilo. Inclusive, minha declaração já está processada em fila de restituição. Isso é importante também, quanto antes você fizer, mais rápido você vai receber a sua restituição, tá? Então, por isso que eu digo, guarde seus recibos de saúde, seus médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, etc. E também suas despesas, seus investimentos, na verdade, em previdência privada do tipo PGBR. Mas vamos deixar isso para outro vídeo, tá? E só para encerrar, eu falei de bens, direitos e obrigações, né? Dá alguns exemplos, Matheus. Eu já falei da renda, né? Aquelas situações de renda, direitos, por exemplo, suas ações, seus imóveis, direitos. Isso no informe da sua corretora, no informe do seu banco, isso já vem discriminado, sabe? Eles já têm ali umas orientaçõezinhas, o próprio site da Receita tem também, mas as pessoas confundem. Então, por exemplo, é muito comum as empresas, elas provisionarem dividendos sobre capital próprio, os proventos, só que elas não pagam naquele ano, então elas provisionam e pagam no ano seguinte, tá? Isso é um direito que você tem, um valor a receber que você tem, isso você vai declarar lá na aba direitos. E obrigações, Matheus, são dívidas. Às vezes você tem uma dívida, um empréstimo qualquer que você tenha feito, você vai declarar na aba obrigações, tá bom? Isso dentro do programa. Lembrando, pessoal, que isso daí, por que isso acontece? Porque a Receita está interessada na sua evolução patrimonial. Então ela quer saber sua renda, mas também seus bens, direitos e obrigações, para ver se aquela variação patrimonial foi compatível com seus rendimentos. Vamos supor assim, o cara recebe lá R$5.000 por mês, mas aparece com um bem de 1 milhão, né? É esquisito. Então isso pode ter algum enriquecimento ilícito, inclusive vários políticos aí foram pegos por isso. Pessoal, o vídeo tá chegando aqui por volta de 10 minutos, eu vou encerrar por hoje. Fica aí a sugestão que vocês tenham, as dúvidas que vocês tenham, pode escrever aqui nos comentários. Nos próximos eu vou falar desses pontos específicos, né? Ações, renda fixa, etc., que geram muitas dúvidas, e também os nossos queridos investimentos no exterior.
É isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.